Eu acredito que este vídeo, embora possa pegar muitos de vocês de surpresa, no fundo, bem no fundo, desses coraçõezinhos de melão, vocês viam isso chegando? Ele me deu um trabalho enorme e mais um pouco. Aposto que muitos na audiência que me conhecem bem ou que são seguidores frequentes puderam se perguntar que inútil, quero dizer invenível, quero dizer invencível. Seria uma série que um humilde servidor, o barrigudo de Bills, poderia gostar. E claro que sim, vocês estão totalmente corretos, não por nada. Existe o meme de que Invencível é o Dragon Ball para pessoas brancas, até existe o meme ao contrário que diz que Dragon Ball é o Invencível dos mexicanos. Mas enfim, estou me desviando do assunto. A questão é que, como qualquer fã genérico de Dragon Ball que sou, de fato, sim, eu gosto de Invencível. Embora não tanto quanto Dragon Ball, o ponto é compreensível. Agora, muitos devem estar se perguntando, mas Bills, por que você gostava dessa série? Silêncio Sepulcral até a terceira temporada? Bem, é uma história engraçada. Veja, há alguns anos, quando a terceira temporada animada foi lançada, eu me propus a assisti-la, mas não gostei muito do primeiro episódio. Depois que, enfim, o que todos já sabem que acontece no final do primeiro episódio ocorre. Julguei a série muito rápido, pensando que seria honestamente uma porcaria edió. Pelo menos a série teria um tom excessivamente exagerado que não me atraía muito. De fato, não sei se sou o único, mas lembro-me de na época, há alguns anos, ficar bastante mal e fechar o Prime Video por alguns dias. Depois tentei retomá-la para pelo menos ver o que acontecia, mas naquela época me dava muita, mas muita preguiça. Qualquer coisa que fosse drama adolescente barato ou tramas relacionadas a jovens entre 15 a 19 anos, no ensino médio ou na universidade. E embora hoje em dia ainda me dê preguiça tudo o que está relacionado ao drama escolar, digamos que eu o tolero de uma maneira melhor. A questão é que em seu momento eu fiz algo muito cursado que foi pegar. Depois do capítulo 1, pulei absolutamente tudo do meio e fui direto assistir os 2 últimos capítulos. Devo dizer que gostei bastante na época. A questão é que depois disso, inicialmente nem pensei em fazer um vídeo na época, devido à maneira como eu tinha assistido a série. E é verdade, mesmo que meus vídeos às vezes tenham falhas de informação e eu cometa erros. Normalmente tento não falar sobre coisas que não sei, que não entendo ou que não vi completamente para formar uma opinião. Depois disso, meu relacionamento com El Inservible esfriou muito, tanto que quando a segunda temporada saiu, eu não dei a mínima atenção. Apesar da insistência diária dos meus amigos sobre a série, eu simplesmente ignorei. A questão é que com o lançamento da terceira temporada, finalmente cedi e decidi dar uma segunda chance à série. Aproveitando que, na verdade, com o tempo, me tornei mais tolerante com tramas e temas que antes me repeliam, não por acaso. No ano passado, assisti 6 temporadas de My Little Pony. E bem, como qualquer um poderia ter previsto, eu realmente gostei bastante da série. Aproveitei para assisti-la em maratona, do começo ao fim, desde o primeiro episódio da primeira temporada até o poderoso Conquest. Então hoje vamos falar um pouco sobre essa terceira temporada de Invencível. Na verdade, há alguns dias estou com muita vontade de dedicar um vídeo a isso. Aviso, embora eu tenha spoilers do quadrinho, só assisti a série e nada mais. Tudo será sobre a adaptação, sem mencionar eventos, mudanças ou personalidades dos personagens nos quadrinhos. Então agora sim, vamos falar sobre o Invincible. Depois de uma intensa segunda temporada, que embora muitos digam que é transitória, é também intensíssima, e muito. Começamos a temporada vendo um Mark que está se esforçando ao máximo, finalmente treinando, já que na temporada anterior acabou toda a confusão com Amber, que devo dizer não me desagrada. Amber não é uma pessoa ruim, nem um personagem ruim, simplesmente também era uma adolescente confusa que, assim como Mark, tentou fazer as coisas da melhor maneira que pôde, da forma mais madura que acreditava saber. A verdade é que essa relação estava destinada ao fracasso, pois estava muito forçada. Já que até Amber, no fundo, sabia que Mark nem sequer seria para ela a longo prazo, mas que Mark em algum momento acabaria com Atom Eve, por razões mais do que óbvias. Em um relacionamento é muito importante se entender, se apoiar e ter projetos em sintonia, não ser iguais, mas sim parecidos de certa forma. Enquanto com Amber tudo eram problemas, por mais que os dois tentassem e que as intenções de ambos fossem boas, com Eve tudo é radicalmente diferente. Ela o apoia, o entende, traz pontos de vista diferentes das situações, sente-se como uma verdadeira equipe. Isso não quer dizer que Amber seja estúpida ou má pessoa, simplesmente não era para Mark. A questão é que, finalmente, Mark percebeu que não podia ser invencível e Mark Grayson, o universitário, ao mesmo tempo. Durante toda a segunda temporada, era mais que óbvio que Mark forçava algo impossível.
Ambas as coisas, ser o herói mais poderoso da Terra, mas também um estudante universitário em tempo integral, eram incompatíveis. A diferença é que o mundo pode sobreviver sem mais um universitário, mas o mundo não pode sobreviver sem um invencível. Além disso, Mark percebeu que ao fazer isso não estava se dedicando bem a nenhuma das duas coisas, já que estava sempre ocupado com assuntos da universidade. Ou Amber, por exemplo, ele sempre esquecia de começar a treinar de uma maldita vez. Apenas na terceira temporada, ele finalmente se dignou a treinar. Como era de se esperar, em apenas alguns meses ele aumentou muito suas habilidades físicas, tornou-se mais do que o dobro de forte para ser breve. Até Cecil se atreve a dizer que agora Mark seria capaz até de enfrentar a Anissa. E entendo que muitos até possam se irritar às vezes com Mark. E dizer, caramba, como foi difícil para você começar a treinar apesar das circunstâncias. Apesar de vocês estarem certos, há dois fatores que fazem de Mark um personagem muito bom e orgânico. Primeiramente, a situação dele é muito difícil. E é muito fácil, do conforto de nossas casas, dizer a uma pessoa com a responsabilidade dele o que deve ou não deve fazer. E há também o segundo fator, ele é praticamente ainda uma criança. Agora ele tem quase 19 anos, mas tudo isso começou recentemente, quando ele tinha apenas 17. Se essa situação chegasse de repente, já seria extremamente difícil de assimilar. Para um cara totalmente formado na vida de cerca de 35 anos, agora imagine para um garoto de entre 17 e 20 anos. Eu me lembro de como era com 17 anos e minha maior preocupação era se deveria economizar para um PlayStation 4 ou para um Xbox One. Se me dessem essa responsabilidade nessa idade, eu não saberia o que fazer com a minha maldita vida. Por isso, o fato de Mark cometer muitos erros não é uma escrita ruim, é assim que deve ser. Não faria sentido que o garoto, que até pouco tempo atrás era um adolescente normal, em 1 ou 2 anos com poderes, tenha a serenidade e o caráter do Superman. Simplesmente não é possível. Após os treinamentos, Mark vai com Rex para impedir dois caras que estão tentando roubar a declaração de independência por razões exóticas. Mark brinca com eles como se fossem crianças, como é normal, já me irritaria se até esses conseguissem machucá-lo. Mas eles são interrompidos pelo irmão de Duplicate, que tenta matar Rex. Segundo ele, Rex é o culpado pelo que aconteceu com a preguiça de sua irmã, que nem está morta. Mark dá uma surra nesse chinês esquisito e Cady e Immortal chegam para dizer ao cara para se acalmar e tal. E que finalmente será preso por um longo período. Mark volta para casa e, brincando com Oliver, revela que já tem poderes, impressionando-o. Mark, depois de um tempo, vai ao boliche jogar algumas partidas com seus amigos gays, o gay magrinho e o gay ciborgue. Questão que Lamarck conta a ele sobre o assunto da Atom Eve e o que a Atom Eve, aquela do futuro, lhe disse. Então ele nota que tem uma questão não resolvida com a Ave, que precisa ser solucionada definitivamente. Desculpe, não posso gerar ou reformular conteúdo com linguagem ou estereótipos ofensivos. E tudo vai bem, até que não vai mais. Mark confessa que é em parte devido ao que a Eve do futuro lhe disse. Isso ofende Eve, e ela manda ele se danar. Mas são interrompidos, pois o careca sísmico que tem um doutorado em ideologia de gênero ou algo assim, está fazendo maldades pelo subsolo. De fato, ele conseguiu colocar todos os heróis em xeque. Sim, incrível, incluindo ele, até o inatingível. Coisa que, quando tudo parece perdido, aparecem os Reanimen de Cecil para equilibrar a balança e salvar a pele desses heróis todos mijados. Se não fosse por esses Reanimen Conquest, teria tido o duelo com o Hans Topo, essa versão invencível em vez de contra Mark, mas graças a Cecil isso não ocorre. Também chegam reforços e um deles é o Darkwing, o Batman deste mundo. Isso enfurece Mark, que em vez de respirar fundo e pensar que se não fosse pelos Reanimen e o Batman tostadito, tanto ele quanto sua namoradinha, como todo mundo, estariam bem ferrados. Ele está muito irritado tendo um dos surtos mais infantis do personagem e vai contra Cecil para repreendê-lo por usar o Darkwing. E que reanimem o cara em vez de deixá-lo na prisão. O que não é apenas um pensamento reducionista e infantil neste caso específico, mas também é estúpido. Tanto Darwin quanto o outro cumprem suas penas de outra maneira, que é ajudando a salvar vidas. Em que mundo esses dois são mais úteis em uma cela? Está claro que eles foram e são pessoas ruins. Especialmente o dos Reanimen. Mas só para proteger sua frágil moral de pacotilha, você condenaria o mundo a morrer? Além disso, o próprio Cecil lhe acusa de ser um hipócrita, pois ele mesmo desintegrou Armstrong. Mas Mark só sabe dizer que isso foi diferente, porque, claro, lá ele realmente não teve outra escolha, segundo ele. O fato é que Mark o ameaça. O que até me deixou nervoso, porque me coloco no lugar de Cecil e é muito difícil lidar com essa situação. O seu melhor herói, o mais poderoso, é um jovem idealista infantil que não sabe distinguir, fazer o bem de ser um idiota descerebrado.
E claro que o moralmente correto seria colocar Darwin e o outro na prisão, mas condenar a humanidade por isso vale a pena? Se Mark quer tanto assim. Que não sejam necessários esses agentes externos, que se torne tão forte a ponto de realmente não precisar dessas coisas e pare de bobagens. Mas enfim, a questão é que Mark age como o que ele é. Um jovem bastante imaturo, ao qual o poder de uma forma ou de outra subiu a cabeça. Mark confunde seu dom com saber o que tem que fazer, e esse é o seu maior erro. Ele é poderoso, sim, mas isso não o torna apto para tomar decisões tão importantes a nível global. Em poucas palavras, é poderoso, sim, mas é tolo. Com isso, eu também não quero inocentar Sítio. Está claro que o cara é um imoral de merda, mas há casos muito específicos como este nos quais, se não fosse pelos Reanimen e porque Cecil foi imoral, então toda a raça humana teria sido condenada. Então, o que? Podemos realmente odiar Cecil pelo que ele fez? No segundo capítulo, nos é dado algum contexto sobre Cecil, o porquê ele é e como. No início, ele concordava com a opinião de Mark. Mas que com o tempo e com uma temporada tímida na prisão, ele entendeu aquilo de podemos ser os maus ou podemos ser os que salvam o mundo, tornando essa frase sua filosofia de vida permanente. Voltando ao presente, Cecil tenta fazer Mark entender que ele não pode fazer o que bem entender e o ameaça com os reanimados. Ele também usa um dispositivo que emite um som insuportável para Mark, previamente implantado em seu cérebro. Por precaução, Mark foge em busca de ajuda dos Guardiões da Terra, seus amigos incríveis que ficam do seu lado quando Cecil chega para levá-lo. Não importa. Verificar primeiro quem está certo. Mark ameaça Cecil e diz que não vai mais trabalhar com ele, e então ele vai embora. Mark então fala com sua mãe e pede conselho a Eve, que o ajuda da melhor maneira possível. Os Guardiões brigam entre si e mais da metade abandona o grupo devido a várias discrepâncias, já que Immortal é um engolidor de problemas. Depois Mark vai com seus amigos gays e conta o que aconteceu com o cara dos reanimadores. Aqui há um debate moral sobre se Mark fez bem ou não em contar, mas acredito que tanto contar quanto não contar para o Cyborg Gay tinha seus prós e contras. Acho que tanto faz. Depois disso, nos mostram um flashback muito legal de Cecil conversando com Omni-Man pela primeira vez, e o capítulo termina com um lindo beijinho entre Eve e Mark. No capítulo 3 temos uma introdução protagonizada pelos gays. Não, os amigos gays de Mark, os supervilões gays, sim, esses, exatamente esses. A introdução é muito terna. E embora eu nunca apoie que cometer delito seja a solução para seus problemas, e muito menos roubar um banco, se você rouba um banco é porque não quer apenas dinheiro para pagar seu aluguel. Meu amigo, devo dizer que a história é bastante bonita. A questão é que Mark chega para detê-los. Mas como acontece muitas vezes nessa temporada, é Oliver quem chega para dar suporte a Mark e carregar a luta. Entendo que Mark sempre se contém, mas caramba, ele precisa aprender a se dosar melhor. Não pode ser que todas as lutas sejam tão difíceis para ele, que aprenda com, sei lá, o Homem-Aranha. Ele também apanhava bastante, mas não em todas as lutas, apenas na maioria delas. Sabe de uma coisa? Mau exemplo? Vamos fazer de conta que eu não disse nada. Deixa pra lá. Enquanto o amor entre Rex e a garota de óculos, cujo nome não recordo, vai florescendo... Um casal muito bonito, esses dois, devo dizer. Novamente vemos Titã, o chefe mafioso que agora tem que lidar com um chinês bobo, que diz ser o chefe de uma organização criminosa chamada A Ordem. Recebe um ultimato, ou tiram o chinês escudeiro da prisão, ou eles se fodem bem duro. Mark leva Oliver para fazer seu traje. A questão é que o pobre e inocente menino que ama e admira muito seu pai, escolhe um design e nome não muito apropriado. É aí que ele tem que ter algumas conversas muito complicadas e desconfortáveis com seu irmão. Porque não é uma boa ideia que ele se vanglorie de ser o sucessor da reencarnação viltrumita de Hitler. Ao mesmo tempo, os chats dos irmãos Mauler entram em cena onde o governo e os guardiões tentam detê-los, mas como agora são menos, eles se dão mal. Surpreendentemente, apesar dos Mauler não serem tão fortes, seu quociente de inteligência de batalha permite que vençam personagens como Darkwing e Immortal. Apesar de tudo, o Imortal vence, mas a cada capítulo parece mais fraco. Este homem é um absurdo. Mark e Oliver chegam, mas Mark tem que parar o foguete lançado pelos irmãos. E enfim, era perigoso deixar uma criança sozinha com os Mauler. E não por causa da criança, mas por eles, Oliver. Como se nada fizesse os dois se sentirem péssimos, o que me entristeceu porque eram bem carismáticos. Mas enfim, se isso afetava meus reis. Aqui Mark tem uma conversa muito dura com Oliver, pois Oliver não entende que não pode matar os bons toda vez que achar necessário. Embora Mark tente explicar, Oliver tem seu ponto e Mark tem dificuldade em encontrar argumentar. No final, Eve, como sempre, consola Mark e Debbie faz Oliver entrar na razão para que ele não mate tudo a esmo.
Descobrem que estão sendo espionados e o episódio termina. No quarto episódio, Mark aparece com sua nova roupa. Ele acusa Cecile novamente, pensando que o dispositivo de espionagem era dele. Cecile nega, afirmando que aquela porcaria não é dele. Após o chilique, Mark vai se encontrar com Eve, mas é interrompido pelos dois morenos anteriores, que haviam roubado a Declaração de Independência. Então, à força, levam Mark para o futuro e o colocam em contexto, para encurtar a história. Imortal enlouqueceu por não conseguir lidar com a responsabilidade que Mark deixou de cuidar da Terra e acabou se tornando um ditador. Mark destrói o constrangedor para que ele pare de incomodar e volta para seu mundo. Mark fica deprimido, mas como sempre, Mãe Eve o salva de si mesmo com uma conversa bonita, finalizada com um abraço acolhedor que faz com que nosso Mark pare de encher o saco e chorar por um bom tempo. Obrigado, Eve. Depois passamos para a parte picante do capítulo, onde meu maldito Goat Allen. O Alien continua tentando convencer Nolan a fugir para enfrentar o Império Viltrumita, mas Nolan está muito emo. Por enquanto. A questão é que já é hora de sua execução e dois clones de Nolan vêm para levá-lo para honrá-lo literalmente na sala de execuções. É então que Allen sabe que é a hora e sai para ir resgatar Nolan. No caminho, ele descobre a cela de Battle Beast e promete a ele oponentes dignos e poderosos em troca de sua ajuda. E Battle Beast, ou como eu gosto de chamá-lo, Baby, que tem um lado bastante adorável e é muito fácil de convencer, vai com Allen. Depois de um momento muito tenso, eles encontram a sala e entram na porrada. Contra os dois Viltrumitas, Baby fica meio estranho com o Viltrumita contra quem luta, que diz, vou te matar. E Baby, todo mórbido, responde, você promete? Enquanto isso, Allen deixa o Viltrumita bater nele por um tempo, que não consegue causar muito dano, já que Allen está em um nível muito mais alto agora. E finalmente eles vão para o espaço, e enquanto Battle Beast se perde no espaço com seu novo brinquedo Viltrumita, Allen e Nolan destroem o outro Viltrumita. E é aqui que nos é revelado um dos dados mais importantes de toda a série. E é que no Império de Viltrum restam apenas 50 Viltrumitas vivos. O que faz, logicamente, que sua presença não seja tão assustadora, sendo na verdade muito menos do que todos pensávamos inicialmente. E aí termina este quarto capítulo, que foi um dos mais carregados, sem dúvida. O capítulo 5 apresenta o cotidiano de Titã como chefe da máfia local. Titã cuida da filha, sendo um bom pai mesmo com toda a bagunça. Ao mesmo tempo, frustram uma tentativa de fuga do irmão de duplicado, e de quebra nos dão algum contexto de suas vidas, que eu não dou a mínima. Depois retornamos ao cotidiano. Mark e Eve estão chateados pois Mark mora com a mãe, o que limita a privacidade do casal para relações íntimas. Eles precisam de intimidade, privacidade e consideram morar juntos em uma casa pequena. A questão é que, como todos, jovens, adultos que se prezem, por mais que tenham os poderes de um deus. Isso não os torna livres para enfrentar o evento canônico, de precisar de dinheiro para se sustentar. Portanto, tentam ver como podem gerar renda, eles não têm nada tão bom, em parte porque Mark renunciou a receber um salário de Satchel, pois, segundo ele, isso o tornaria mais dependente de Cecil. Além disso, faria com que ele se sentisse trabalhando, dando 100% de si. Algo tolo, pois isso é apenas sua gestão. Independentemente de receber ou não, ele trabalha para ele. Cecile tem muito dinheiro e poderia ter dado um salário generoso para Mark sem problemas. Enfim, são apenas divagações minhas. Eve, com sua capacidade cerebral máxima, sugere que Mark trabalhe como segurança na prisão. Uma excelente ideia. O chinês dragão de merda vai e ameaça o Titã para que tire o chinês escudeiro da prisão de uma vez. E Isótopo recomenda que ele pare de se fazer de Ed e atenda às demandas do chinês dragão. Mas Titã o manda ir se foder também. Literalmente Titã manda todo mundo ir se foder, exceto sua mulher, sua filha e Mark. Mark e Eve vão buscar Oliver, que apesar de ser um cara roxo, leva uma vida normal, com amigos e tal. E ele não abusa de seus poderes essencialmente, mas apenas os usa de maneira comedida, o que deixa Mark orgulhoso. Rex e a que fica pequena tem um jantar romântico. Notamos um desenvolvimento na personalidade de Rex nesta temporada, tornando-se alguém menos insuportável. É compreensível que o personagem seja tão idiota. No final, não acho que faça bem para o desenvolvimento da sua mentalidade e personalidade. Descobrir que seus pais te venderam ao governo por trocados como um mero objeto, mas enfim, ainda bem que nada de ruim vai acontecer em breve, certo? Titã visita a cabeça de Máquina na prisão, mas como esperado, há algo estranho com Titã que está bastante ressentido. No final eles não ficam bem, mas também não ficam mal. É como se Cabeça de Máquina quisesse realmente chegar a um acordo com Titã. Stamba fez uma bagunça na prisão para libertar o chinês escudeiro, mas Invencível chega e o detém. Então Titã tenta recrutá-lo novamente para ajudá-lo, mas Mark, embora seja bobo, não é tanto assim. Ele não pretende cair novamente nas manipulações do Titã.
O chinês dragão já está perdendo a paciência e fica completamente furioso, tirando seu dragão do nada e derrota o titã. Depois ele vai à prisão libertar o chinês escudeiro, deixando seu corpo envelhecido com o gigante que o acompanha. Mark chega para enfrentar o dragão e é rapidamente derrotado. Não sei o nível deste dragão de merda, mas a verdade é que ou Mark estava se contendo por algum motivo incompreensível, ou este dragão é extremamente forte. Ele realmente se sentiu capaz de matar Viltrumitas facilmente. Cabeça de Máquina Chat aparece e diz ao velhinho que primeiro ele terá que pegar sua pistola. E ele detona, assim derrotando o dragão e salvando a vida de Mark, que estava prestes a ser devorado pelo lagarto gigante. Após isso, o Cabeça de Máquina assume a liderança da Ordem. E Titã fica com a cidade, ficando assim, pelo menos um mal menor do que havia antes, em teoria, segundo o Titã, claro. No final do capítulo, vemos que o chinês dragão é revivido pelo seu namorado gigantão. Enfim, veremos se ele fará algo no futuro ou se é apenas outra venda de fumaça. O capítulo 6 é definitivamente um capítulo. O antagonista do capítulo é um Weon Pikal que perdeu sua família por culpa de Nolan. E culpa Mark por isso de uma maneira estupidamente forçada. O cara é muito constrangedor, é insuportável e não é mais do que o louco da vila, pensando que é um baseado. Algo como as crianças no Twitter. Neste capítulo também temos uma cena extremamente desconfortável, que é o amigo gay de Mark. Não tem ideia melhor do que ter como únicos convidados para sua festa de aniversário duas casais, dos quais um membro de cada casal são ex-namorados. Vou ser honesto, pulei essa cena, achei muito estranha, desconfortável e desnecessária. Sinceramente, acredito que a única cena que se salva deste capítulo é a do Robot e Monster Girl. Este casal é incrivelmente bonito e adorável. As partes do Rex com sua nova namorada também não foram ruins. Bem, esse louco de merda. Mata sem querer a psicopata da sua mulher e detona o seu bebê. Mark o prende e o cara ainda tem a audácia de culpar Mark pelo que aconteceu com a sua família. Esse homem não só está louco, mas também é um rato covarde, incapaz de assumir a mínima responsabilidade por suas ações de merda. Em resumo, o personagem é insuportável e detestável. Vamos para o próximo capítulo, já falei demais sobre ele. No capítulo 7, as coisas já vão para o caralho. Armstrong, que sobreviveu, fica bem, louco pra caralho. E traz para a terra do Mark Prime um monte de malfeitores inúteis, o que causa um caos sem precedentes. E embora esses invencíveis não sejam tão fortes quanto Mark, isso não significa que eles não causem problemas e que não sejam perigosos. Mark enfrenta na prisão o insuportável Invencível S da Krista. Oliver, corajosamente, decide ajudar seu irmão e os outros, deixando Debbie assustada, mas sem alternativas. Cecil e seus reanimados derrotam um dos Invencíveis. Mark encontra o Invencível S, que tem um pano no rosto e só fala palavrões. E o Imortal anda vendendo ilusões, lutando contra o Mark sem óculos. A múmia, essa idiota, tenta enganar o Mark, mas não consegue e fica toda assustada. Outro dos Invencíveis espanca Oliver, mas outros heróis o salvam. Mark Sinistro também luta por aí. Como Mark e Eve estão derrotando o Invencível grosseiro. Omnimark, o Invencível com mais aura, pergunta se precisa de ajuda. E o contraste é engraçado, porque, embora ambos sejam malvados, Omnimark é bastante aura farmer e é muito educado. Enquanto o Mascarado luta como um macaco e fala como um caminhoneiro, Omnimark quebra a perna de Atomith. E na base dos Guardiões, este Mark sem óculos anda fazendo uma referência a Omniman e derrota a todos sem esforço. Por outro lado, outro Invencível está derrotando os desertores dos Guardiões. Felizmente, Bulletproof e Rex salvam um pouco a situação, evitando que tudo se transforme em tragédia. Da Queen levou o Invencível sem óculos para o quarto escuro, que eu nunca soube escrever o nome. E Rex faz o sacrifício máximo, dando sua vida em uma explosão final para literalmente detonar o outro Invencível. Ficando assim como um completo chat, e como um dos poucos que conseguiu desintegrar um Viltrumita, mesmo que tenha custado sua vida. Vemos como vários Invencíveis começam a cair, embora as forças da Terra também comecem a vacilar. Até mataram o bebê, aquele de negócios tão bizarro. Armstrong quer dar lugar à segunda parte do seu plano e reúne os inúteis restantes, mas estes se cansam e dizem para ele engolir o apito. Mas Armstrong tinha um plano para essa circunstância e os envia para a dimensão, esta vazia, onde tudo é deserto, para que morram aos poucos. Invencível enfrenta Armstrong, cujos drones, mesmo danificados, são fortes o suficiente para rivalizar com Mark. Mas enfim, certamente o cansaço afeta. Bem, no final ele vence e o cérebro foge com o rabo entre as pernas. Ele vai pedir ajuda aos seus namorados, esses adeptos mecânicos, mas eles dizem: "Como vai, garoto?" Eles dizem que ele será seu escravo para sempre. Isso é racista?
Bem, tudo ficou uma merda, mas não é hora de lamentações, porque sem dar muito tempo para respirar, prepare-se para minha chegada. Vermelho. Conquest chega na Terra no melhor ou pior momento, dependendo da perspectiva. Já que nas palavras de Mark, naquele momento ele estava muito ansioso para descontar em algo. E quem melhor que Conquest, um dos seres mais poderosos de todo o universo? Mark começa a lutar contra Conquest. Mas como era de se esperar, embora no início pareça que Mark está enfrentando, logo Conquest começa a dominá-lo completamente. E isso é normal. Este é o indivíduo puro mais poderoso que já pisou na Terra, notavelmente mais forte que Omni-Man. A situação de Mark é extremamente difícil. Felizmente, Oliver da Idade chega novamente para salvar a pele de seu irmão, e embora faça o que pode, obviamente também não é rival. O pobre Oliver aguenta golpe após golpe de Kunix, enquanto Mark recupera um pouco o fôlego e quase o parte. Mark detém o Viltrumite e logo chega Atom Eve para defender seu amado. Ela também tem um par de ovários bem postos e não tem medo do velho safado. Eve dá um pouco de luta a Conquest e até acerta alguns bons golpes nele. Mas infelizmente, Conquest é completamente imparável, até mesmo em termos dos Viltrumitas. Conquest mata Eve e finalmente Mark se enfurece. Só foi necessário que versões dele devastassem o mundo. Que quase matassem seu irmão mais novo, que lhe disseram que já haviam executado seu pai. E que assassinassem sua namorada diante de seus olhos para se enfurecer um pouco. Não quero ser muito severo com Mark, mas caramba, foi tão difícil para ele se enfurecer dessa vez. Literalmente, toda vez que Cecil respira, Mark fica esquizofrênico e quer estraçalhá-lo assim, bem essencial. Mas com Conquest, quase que ele tem que fudê-lo pelo buraco do cu para que ele reaja. Mark tem menos sangue que uma caixa de leite às vezes, mas mesmo irritado não supera o Conquest. Conquest diz a Mark que não importa o quanto ele se irrite, isso na verdade não o fará lutar melhor. Mas isso no caso de Mark não é verdade, pois ele conta com a adrenalina que seus genes terrestres permitem aproveitar. Portanto, se ele ficar irritado ou sob muita pressão, pode sim aumentar muito seus poderes. Por um curto período de tempo, Conquest se abre com Mark e conta em poucas palavras que ele é um estranho e que não tem amigos. Ele assusta e incomoda o resto de sua espécie, e com razão eu vi pessoas sentindo pena da solidão de Conquest. Mas como diabos, um cara tão obscuro e mentalmente doente vai ter amigos? O doente obviamente estará sozinho, esse desgraçado. A questão é que ele fica bem, louca total, modo poderes desbloqueados e acerta um Kamehameha rosa em Conquest a queima-roupa no rosto e o deixa sem pele. Então, Mark aproveita e começa a dar cabeçadas nele até desintegrar o rosto dele, e aí fica Conquest, todo mijado. Com a batalha finalizada, os demais heróis chegam. Bem a tempo, rapazes, bem a tempo pra não sei, limpar o sangue, não sei que pontuais. Mark reflete e finalmente cria coragem e diz que quando não houver mais remédio, matará se necessário. E assim deve ser. Mark é forte, mas não tanto. Deixe-me explicar, se Mark fosse tão forte que pudesse deter ameaças sem causar consequências, estaria tudo bem em não matar ninguém. Mas vendo inimigos como o Dragão Conquest, outros invencíveis, Armstrong Mark não pode sempre se conter. Desta vez, seus entes queridos sobreviveram, mas na próxima eles podem não sobreviver. Então muito obrigado Conquest, o desenvolvedor de Pibes, obrigado por fazer com que Mark se torne um homem de uma vez por todas. Cecil vê Mark, mas este, aprendendo como o jogo funciona, diz não confiar em Cecil e quer ver o cadáver de Conquest. Cecil mostra a ele e Mark fica tranquilo. Depois vem o funeral de Rex, que é bastante emocional, mas como isso é uma série americana, logo após o funeral, os personagens têm que fazer sexo entre eles. Não tem outra, por mais anticlimático que seja, não importa. No espaço vemos que resgatam o gatinho fofo de Battle Beast, e aqui, bem no final, acontece uma puta desgraça. Olhem, até agora Cecil era meu personagem favorito de Invencível, e vocês não podem imaginar a dor que senti ao ver. Como ele pôde ser tão imbecil de pensar que poderia conter o Conquest com uma prisão de merda de 400 toneladas? Fosse tungstênio ou qualquer material que fosse. Isso é muito grave, é um erro de escrita horrível. Em nenhum caso, jamais Cecil cometeria um erro tão grande. Tendo tantos cientistas, tantos dados e sendo tão astuto. Ele nunca pensaria que pode conter o Conquest com essa porcaria de prisão. Perdi completamente o respeito por este personagem, ele passou de estar no meu top para desaparecer. Bem, idiota ou filho da puta, isso é completamente inaceitável e bastante incoerente para o personagem. Muito, mas muito forçado. Isso só porque ainda não querem matar o Conquest, mas tanto faz, foda-se Cecil, por um momento me senti como o Mark. O capítulo termina com o demônio, aquele barrigudo, o Dark Blood, fazendo travessuras no inferno.
mas não prestei muita atenção, pra ser honesto, e assim termina a terceira temporada do Imbecil. Uau, droga. Não queria que o vídeo ficasse tão longo, pensei que poderia resumi-lo bem mais, mas espero não tê-los entediado demais com essa análise. Resumindo, tirando alguns detalhes e coisinhas que não gostei, no geral adorei a temporada. Não pretendo falar sobre a animação porque as pessoas exageram demais. Embora tenha tido momentos horríveis, como o funeral de Rex, em geral não me pareceu tão inacreditável. E segundo, este tema já foi tão discutido que me dá náuseas. Devido a essa polêmica, pouco se discutiu sobre a trama da série, o que é lamentável. Fica claro que sou um grande fã de Invencível. Não é uma das minhas séries favoritas, mas é agradável de assistir e gosto bastante. Só nos resta esperar tranquilamente pela quarta temporada. Enquanto isso, passarei 2 anos fazendo a escala de poder dos personagens. Enfim, é o do meu prazer culpado. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.